Olá pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto sobre análise e definição de causa-raiz. Lembrando que essa é uma aula que pertence ao CCT, meu nome é Gilberto Carlos Fidelis, está aí na tela. Vocês têm aqui o nome da nossa instituição, o Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade. Tem aqui o nosso WhatsApp, aqui o nosso telefone de contato, mais 2 e-mails de contato. E também lembrando que o CCT, né, tem 8 livros publicados, e um deles justamente sobre a norma ISO 17025, e um outro livro sobre o assunto também que a gente está abordando aqui, que é o tratamento de não conformidades, e vocês podem adquirir esses livros através dos nossos e-mails publicações@cct.com.br. Lembrando, né, pessoal, que na aula passada, o que nós vimos na aula passada? Na aula passada, nós falamos sobre o conceito de não conformidade e o conceito de potencial não conformidade. Lembrando que quando a gente tem uma não conformidade, a gente vai buscar uma ação corretiva, e quando a gente tem uma potencial não conformidade, a gente vai implementar uma ação chamada de preventiva. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ponto mais importante, que a gente discutiu bastante nessa aula passada, que foi justamente a questão de nós chegarmos na causa raiz de uma não conformidade ou de uma potencial não conformidade. É isso que a gente vai ver, então, um pouco aqui nessa aula de hoje, tá, pessoal? Então, fiquem bastante atento aí. Gostaria de agradecer se você pudesse, digamos assim, ficar bem ligado, porque o assunto é bem interessante. Porque, como a gente diz, né, pessoal, em geral, quando a gente tem um problema na vida da gente, a gente quer resolver esse problema. E, em geral, também a gente gostaria que esse problema nunca mais voltasse a se repetir. E quando é que a gente evita que esse problema se repita? Quando a gente consegue chegar na causa, na verdadeira causa, ok? Então, vou dar um exemplo, né? Eu tinha uma pessoa conhecida que vivia reclamando de dores de cabeça. Tinha dor de cabeça todo dia, todo dia, todo dia, né? Então, todo dia ela tomava um remédio para a dor de cabeça. E claro que ela estava o quê? Ela estava aplicando uma correção dentro daquele conceito que a gente já deu, né? Ela não estava atacando a causa daquele problema. Então, ela só conseguiu resolver aquela dor de cabeça dela quando ela buscou alguma forma de tentar identificar aquela causa. Então, ela foi a médicos, ela foi em dentistas, ela foi em psicólogos, ela foi em outros profissionais que pudessem tentar ajudá-la. Então ela começou a investigar essa causa raiz, e ela chegou à conclusão que ela tinha um problema de alinhamento de mandíbula com maxilar, e isso, depois de resolvido um pouco essa questão, essas dores começaram a desaparecer. Então, por que que ela conseguiu eliminar a dor de cabeça? Porque ela foi lá atrás, foi lá a fundo e chegou na causa raiz. Isso é fácil de chegar? Não. Nós já falamos na aula passada, quando a gente abordou esse assunto, de que a causa raiz não é muito simples de se chegar nela, mas ela também não é uma coisa impossível da gente chegar e resolver, né? Então, o que é que acontece, ó? Então, como a gente estava dizendo, né, pessoal, o fundamental aqui é a gente realmente partir, o primeiro passo para chegar e resolver uma questão associada a uma ação preventiva ou associada a uma ação corretiva é chegar e fazer uma boa análise da causa raiz. Está falando em análise da causa raiz, quer dizer, a gente não vai chutar, a gente não vai dar tiro para qualquer lado, a gente vai buscar analisar uma causa ou eventuais causas raízes, tá? Aí nós vamos ver todo o caminho para a gente poder chegar nessa causa raiz, tá? Que é o nosso grande foco, que é o nosso grande objetivo e assim por diante. Então veja bem, como estaria agora? As causas ou a causa raiz, ela é, na verdade, a razão pela qual uma não conformidade, uma potencial não conformidade passou a existir. Esse negócio da, foi, né, uma bobeira, foi um desleixo.
Até pode ser em alguns casos, mas sempre por trás tem um motivo. Se não tivesse um motivo, não faz sentido, pessoal. Então, assim, ó, não interessa o que foi exatamente, nós vamos parar de dar tiro, como a gente falou, para tudo quanto é lado, e vamos buscar o motivo real. O que levou a uma não conformidade e uma potencial não conformidade a existir. Se essa causa não fosse, digamos assim, é, disparada, a não conformidade ou a potencial não conformidade não existiria. Essa é a realidade. Então, para eliminar, ó, vejam bem, olha o objetivo aqui nosso, né? Para eliminar de forma permanentemente, aquela condição que a gente vai dizer que é adversa, porque tem uma não conformidade, uma potencial não conformidade ali nos atrapalhando, é um problema. Vai nos prejudicar. Então, de qualquer forma, ponha isso, pessoal, bem claro, e a gente tem batido nessa tecla aqui, né? A causa raiz realmente ela deve ser identificada. Ó, primeiro ponto, identificar, abordar para eliminar. Agora, tem um ponto importante. Quando a gente está dizendo ali identificar essa causa, a gente está dizendo identificar e registrar ela. Perceberam? Porque se a gente não registrar essa causa, daqui a uma semana a gente esquece dela. Se a gente não tratar isso de forma adequada, a gente vai perder informações úteis. Então, se a gente quer, como está dizendo aí nessa caixinha azul, né? Eu vou passar o mouse aqui, ó, eliminar permanentemente essa condição de não conformidade, por exemplo, é atacar isso de uma forma metodológica, uma forma adequada para que realmente essa causa raiz não volte a aparecer de novo. Então, as organizações geralmente elas tratam essas não conformidades como erros. Até pode, por um lado, mas na verdade, pessoal, elas são indicações de que o sistema de gestão da qualidade do laboratório, da empresa, nosso foco aqui é um pouco no laboratório, né? Ele não, ó, o sistema da qualidade, veja a frase que a gente está colocando aí, ó, o sistema da qualidade ele não está apoiando de forma adequada o trabalho das pessoas dentro do sistema. Aí vocês podem dizer, mas Gilberto, são as pessoas que constroem o sistema de gestão da qualidade. É verdade, as pessoas não são perfeitas, e isso pode contribuir para que a não conformidade realmente apareça, ok? Mas um bom sistema de gestão da qualidade ele deveria ajudar as pessoas dentro do sistema. Ok? O que a gente quer dizer com isso, afinal? Que na maioria dos casos é o sistema da qualidade que precisa ser corrigido, não as pessoas. Ó, nós estamos afirmando o seguinte, que na maioria dos casos é o sistema de gestão da qualidade que precisa ser alterado, modificado, otimizado, corrigido como está aí, e não as pessoas. As pessoas precisam de bons treinamentos, as pessoas precisam de competências, se tornarem competentes para implantar o sistema de gestão da qualidade antes dele ser montado. A partir do momento que eles começam a implementar o sistema, a gente espera que esse sistema seja robusto, mas ele vai precisar, provavelmente, de correções, principalmente no começo. E à medida que o sistema vai crescendo, vai avançando, vai amadurecendo, a gente quer o quê? Que o número de não conformidades, o número de potenciais não conformidades vá reduzindo com o tempo. Né? A gente que está muito assim no dia a dia, avaliando laboratórios, auditando laboratórios, a primeira avaliação, a primeira auditoria de um laboratório começa com algumas não conformidades e hoje a gente percebe que dá uma, às vezes duas. Tem casos esporádicos que dá zero não conformidade, são raros, mas acontecem porque o sistema chegou no nível de maturidade onde as pessoas começaram a corrigir o sistema. Mas se o sistema não anda bem, não é culpa só das pessoas, embora elas tenham uma parcela também aí de contribuição, ok? Então o sistema tem que ser corrigido. As pessoas talvez tenham que ser corrigidas, mas o grande problema geralmente está no sistema. Sistema de gestão da qualidade mal elaborado ou mal implementado. Ou seja, vamos trabalhar nos dois lados. Vamos ajudar as pessoas a crescerem para que elas possam ajudar o sistema de gestão também a crescer.
Mas não é culpa só das pessoas, é isso que a gente está querendo deixar claro aqui. Você pode dizer, não, mas as pessoas têm contribuição, claro que elas têm, mas não é só culpa delas, né? Depende de como é que foi montado esse sistema, tá? Bom, potenciais causas raiz, como a gente está falando, presta atenção no que está em amarelo aí, ó. No momento em que a gente descobre uma não conformidade ou até uma potencial não conformidade, a melhor abordagem é reconhecer que a raiz da condição da não conformidade é que algo está faltando. A melhor abordagem é a gente reconhecer que algo está faltando no nosso sistema de gestão da qualidade. E esse está faltando pode ser, olha só, associado a pessoas, que a gente acabou de falar, né? Pode estar faltando algo relacionado ao meio ambiente ou à infraestrutura do laboratório. Pode ser uma conformidade onde a causa, a gente pode dizer que essas são as possíveis causas raízes, né? Ou é pessoal, ou é meio ambiente, ou validade de resultados, ou associado à garantia da validade de resultados. E também os procedimentos de execução das medições, das calibrações, dos ensaios e assim por diante. Essas quatro, digamos assim, grandes grupos, né? Pessoal, meio ambiente, validade de resultados, procedimentos ou métodos, podem colaborar, como a gente está dizendo ali, em realizar o trabalho correto e a gente produzir resultados tecnicamente válidos. Ou seja, na verdade, um sistema de gestão da qualidade ele está baseado em séries, um conjunto de itens, onde as pessoas são importantes, o meio ambiente é importante, a validade do resultado é importante, os procedimentos são importantes. Não são só esses itens, mas esses, digamos, é que eles estão mais, digamos assim, associados com o grande objetivo da norma, principalmente da norma ISO 17025, que é do laboratório chegar e produzir resultados tecnicamente válidos. E quando tem uma não conformidade no laboratório, quando tem uma potencial não conformidade, a gente tem que começar a olhar principalmente para esses quatro tópicos: pessoal, meio ambiente, validade de resultados e procedimentos, que a gente vai detalhar um pouquinho agora, tá? Olha só. O que acontece? Essa lista que eu mostrei para vocês, ela na verdade fornece para nós como eu falei, um grupo ou categorias de causa raiz que a gente pode pensar. Ora, não vamos esquecer que quando surgiu a não conformidade, pode ser problema de pessoal? Pode. Pode ser problema de meio ambiente, infraestrutura laboratorial? Pode. Pode ser um problema associado ao resultado? Pode. Pode ser um problema associado aos procedimentos, métodos? Pode, né? Então, nós temos aí fatores de pessoal. Fatores de pessoal. Quais seriam digamos assim, as prováveis, né, ligações de pessoas com causa raiz? É porque nós vamos precisar da habilidade delas, vamos precisar do conhecimento delas, né, dessas pessoas que estão envolvidas com o nosso trabalho de laboratório, para garantir a execução e o atendimento pleno do requisito. Perceberam? Então, pessoas têm uma parte importante. Se elas não atenderem a qualquer requisito, faltar habilidade, faltar conhecimento, provavelmente nós vamos ter não conformidade. Então, um item importante que a gente não pode deixar de avaliar é a questão do pessoal. Fator ambiental. Por quê? E o que é o fator ambiental, né? O fator ambiental para nós aqui é a temperatura do ambiente, a umidade do ambiente, a vibração do ambiente. Pode ser tensão de rede, pode ser vibração, como a gente falou, pode ser equipamentos, pode ser a posição em que está o laboratório em relação, será ao sol, incide muito calor ali, ou seja, a planta física do laboratório. Então, tem fatores ambientais que podem ser eventuais causas de não conformidades. É um ponto importante. Outro ponto que a gente falou, que pode ser eventual causa de não conformidade, são fatores associados à qualidade do resultado, incluindo controle de qualidade. Será que o nosso controle de qualidade, a nossa participação no ensaio de proficiência, né? Uma comparação interlaboratorial, uma comparação intralaboratorial, é suficiente para garantir que a gente está fazendo uma calibração, uma medição, um ensaio que leva a resultados confiáveis,
que garanta a qualidade desses resultados. E aí nós temos muita coisa como, digamos assim, para investigar como potenciais causas raízes. E tem os fatores de procedimento, processuais, de método, que na verdade é a base fundamental para a validade do trabalho que está sendo executado. Por quê? Porque se o nosso procedimento já não garante que as pessoas estão executando o seu trabalho da mesma forma ou muito parecido, nós vamos ter problemas. Provavelmente não vamos ter não conformidade. E essa é, né, pessoal, o grande objetivo do sistema de gestão da qualidade é garantir que as pessoas façam correto e sempre muito parecido um com o outro, ok? Então, o método de execução de uma atividade é extremamente importante e pode ser, se o método estiver muito mal elaborado, faltando detalhes importantes, levar tranquilamente à não conformidade. E tem um outro ponto importante que eu vou acrescentar aqui, que é a cultura da organização. A cultura da organização, quando a gente coloca, vamos detalhar um pouquinho aqui, para a gente encerrar hoje, é aquele negócio de que, digamos assim, a alta direção, a chefia, os líderes não dão bons exemplos. Às vezes uma organização pode ter todos esses fatores muito bem coordenados e ainda assim vai enfrentar dificuldades. Por quê? A cultura da organização ainda não é aquela cultura preparada para, digamos assim, um sistema de gestão real, verdadeiro, preocupado em levar resultados confiáveis ao cliente, no sentido de que vamos fazer de qualquer jeito, o sistema que nós temos é só para mostrar para as pessoas que nós temos. Então, essa cultura, né, meia bagunçada de vamos fazer de qualquer jeito, embora o nosso sistema seja bom, ela pode levar o laboratório a ter sérios problemas. Então, item 2 ali, a causa mais comum para essa condição é a sua liderança e a cultura organizacional que emana dessa liderança nesse sentido de não pregar ou não fortalecer a necessidade de que no dia a dia a gente não pode relaxar com relação ao sistema de gestão da qualidade. Que o sistema de gestão da qualidade tem que funcionar 100% do tempo. Não é só quando tem uma auditoria ou quando tem um cliente ali pertinho da gente e assim por diante. Bom, então essa cultura toda da organização e a liderança são, portanto, uma categoria final que a gente deve também considerar como uma possível causa raiz. A gente espera que essa seja uma causa raiz que hoje seja quase sem uma contribuinte muito pequena. Por quê? Porque a gente, né, com todo esse avanço, com todo esse tempo, com toda essa cultura hoje, digamos assim, né, no mundo inteiro, falando de sistema de gestão da qualidade para melhorar os processos, para melhorar aquilo que a gente faz, que o pessoal já tenha, digamos assim, esteja mais maduro para receber e entender a importância do sistema de gestão dentro de uma instituição. Há, no entanto, então, um problema nessa categoria aí que a gente está falando, que é a cultura organizacional. Se a causa raiz de uma não conformidade puder ser rastreada até algo que falta na cultura, ou seja, identificar um problema né, da cultura da empresa que não está acostumada com a gestão da qualidade, ou relaxa nesse sentido, né, ou seja, um problema na liderança da organização, isso pode ser difícil para a própria liderança aceitar a causa raiz. Porque ela não vai aceitar de uma forma simples isso aí, perceberam? Ou seja, puxa, eu não dou exemplo? Não, eu dou exemplo, eu faço tudo muito bonitinho, eu faço tudo certinho, nós somos pobres, mas somos limpinhos. Então, assim, pessoal, o sistema de gestão da qualidade, vocês já ouviram falar isso, né? O sistema de gestão da qualidade dá certo, ou tem grande chance de progredir, de melhorar, quando a liderança, a chefia, bate no peito e diz, não, nós vamos fazer isso aqui de forma séria, nós vamos fazer isso aqui o nosso dia a dia, nós não vamos brincar de sistema de gestão da qualidade, nós vamos fazer qualidade, nós vamos fazer
a gestão correta da qualidade começa lá no topo. Tendo esse exemplo, o pessoal que está, digamos assim, abaixo da liderança vai ficar um pouco mais cuidadosa, naturalmente, porque o exemplo está vindo lá de cima. E os bons exemplos ajudam naturalmente nesse processo. Então, assim, pessoal, tem muita coisa para falar nisso aí, ok? Muita coisa para falar. Nas próximas aulas nós vamos detalhar um pouquinho mais de alguns pontos importantes sobre como chegar na causa raiz. E hoje, então, nós falamos que a gente pode pensar em causa raiz pensando em 5 fatores importantes. O fator pessoal, a causa raiz de uma não conformidade pode estar na questão pessoal, pode estar na questão do fator ambiental, pode estar ligado ao fator da qualidade realmente, como é que a gente controla a gestão de resultados, digamos assim. Pode estar associado a fatores de procedimentos, de como executamos nossas medições, calibrações e ensaios, ou pode ser um problema na cultura organizacional que não dá o exemplo, que não cumpre o seu papel adequado com relação àquilo que deveria ser feito para que o nosso sistema de gestão realmente melhore, cresça e seja algo que todo mundo passe a levar de forma bastante clara, de forma bastante séria, para que esse sistema avance e melhore com o tempo. Ok? Bem, e nas próximas aulas nós vamos continuar aqui. Agradeço a sua participação. A nossa grande função é levar a metrologia, levar a norma ISO 17025 de forma adequada, correta aos laboratórios que estão buscando acreditação. Muito obrigado, então, pela atenção. Até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau.